Estamos de volta aqui com o bate-papo com Arthur Rezende no nosso segundo bloco e agora passo a palavra ao jornalista Carlos Brandão. Arthur, tem uma frase que o Roberto Carlos teria dito que Goiânia não fazendo asfaltada. Conta pra gente essa história. Como é que isso apareceu, essa frase? Como é que surgiu isso? Pois é uma coisa inexplicável. Como é que uma fofoca aparece e de repente vira verdade, né? Aquilo foi muito confuso, foi muito complicado. E claro que todo mundo que sabe da vida do Roberto Carlos sabe que ele não jamais falaria uma bobagem dessa. Porque, afinal de contas, é um artista consagrado e um artista vivo do público, né? Não diria nunca. Ainda mais o Roberto Carlos, que não se mete em política, não dá palpite em quase coisa nenhuma assim, que vire polêmica, né? Um cara sério, talentosíssimo, todo mundo tira o chapéu. E que gosta muito de Goiânia, inclusive. E Goiânia, naquela época, nós éramos muito ligados aqui. O João de Oliveira, que era divulgador da CBS, antiga CBS, Colômbia, que o Roberto Carlos era contratado, muito ligado à direção, ao Otton Russo, que vinha muito aqui. Ele teve que vir o Otton Russo, inclusive, para trazer uma palavra da CBS, que aquilo era uma mentira. E eu acabei sendo mais ou menos vítima. Felizmente a coisa sanou, o próprio Roberto. A gente ficou meio assim um tempo. Depois, numa vinda dele ao Jaó, eu trouxe o Roberto Carlos a Goiânia 13 vezes. Aquelas primeiras vezes, através do Otton Russo, os artistas da CBS, a gente trazia todos, né? A primeira viagem do Gerry Adriano, por exemplo, na carreira artística dele, foi a Goiânia. E a gente trazia os artistas todos da Jovem Guarda, e o Roberto especialmente, que foram várias vezes. Então, aquilo foi uma coisa causou muito trauma aí, muita indignação da cidade, porque é coisa natural, né? Nós somos bairristas, e muitos desmentidos. E até hoje, ainda muita gente, como você perguntou, ainda acha que o Roberto Carlos teria falado essa bobagem, e isso não tem nenhum pingo de verdade. Aliás, Arthur, você abordou um aspecto interessante também da sua carreira profissional. Você também, durante algum tempo, você foi um promotor de eventos. Você, numa época que o Teatro Goiânia não existia, era um cinema que estava praticamente abandonado, nós praticamente não tínhamos espaços para shows e espetáculos. E você empresariou muitos shows, você trouxe muitos artistas de nível, de excelente nível para Goiânia. Verdade. Fala um pouco disso. Quem, além do Roberto Carlos, da turma da Jovem Guarda, quem assim, você trouxe? Os clubes promoveu shows, prevaleciam, né? Como não tinha os grandes ginásios e casas de espetáculos, os clubes prevaleciam. O Clube Jaó, o Clube Jockey Clube, não é? O Clube Oasis, o Clube Balneário Meia Ponte, e que já é extinto, e também o Goiânia Tênis Clube, né, da Campininha, da setor Coimbra, que também acho que não existe mais, se existe é de outra forma. Esses clubes monopolizavam a vinda dos artistas que alguns empresariavam e eu também. O Célio Domingos era o grande empresário da época, eu me associei a ele, aprendi muito com ele, e trazia. Ele trazia aqui os artistas mais da velha guarda, né? E eu trazia os da jovem guarda, os mais jovens, que estavam aparecendo nas paradas de sucesso e tal. Então eu trouxe posteriormente muitos artistas. Lembrar quem, fora os da jovem guarda, que era Roberto Carlos, Vanderleia, Erasmo Carlos, Renato Blue Caps, Vanderlei Cardoso, Eduardo Araújo. Todos esses artistas a gente trazia. E tinha outros que acabavam vindo também. Eu trouxe aqui, por exemplo, a orquestra do Ray Conniff, trouxe a orquestra do Billy Vaughan, Johnny Metz, uma única apresentação dele na vida aqui em Goiânia, no Jockey Club. E tantos artistas, né, brasileiros famosos, né? Trouxe para o Goiás Esporte Clube, o então presidente meu, Luiz Duarte, me contratava, eu como vilanovense, mas ele confiava no meu discernimento, na minha honestidade, né? Ele me contratou e eu
trouxe vários artistas, por exemplo, o próprio Roberto Carlos, né? O Chico Anísio, Roberto Carlos 2 ou 3 vezes, trouxe um show espetacular. Elis Regina e o Will Simonal, olha que beleza que foi, né? O Chico Anísio algumas vezes, o Sargentelli e as Mulatas, um belo espetáculo também. Então a gente trazia muitos shows da cidade. E a cidade correspondia, porque era só televisão. E numa época também que não era TV ao vivo, né? Era TV através dos videotapes. Novela que, inclusive, passava um capítulo e um mês depois, às vezes terminava no Rio e São Paulo, e um mês depois ela continuava aqui para terminar. Não era aquela coisa simultânea que terminava lá e aqui ao mesmo tempo. Tá? Então eu trouxe muitos artistas dessa época, muitos grupos, muitos conjuntos de bailes. Jorge Benjor, por exemplo, eu trouxe. Você ganhou dinheiro com isso? Country Blue. Você ganhou dinheiro com A isso? gente Boa ganhava. pergunta. Quando os artistas eram contratados pelos clubes, a gente ganhava dinheiro. Agora, pecuária também. Quando os artistas, né, chacrinha com as chacretes, eu trouxe a Goiânia várias vezes na pecuária, e tinha aí que tinha um contratante que nos pagava. Às vezes a gente se metia a promover o show, trouxe também Caetano Veloso, trouxe Gal Costa, Maria Bethânia, Gilberto Gil. Agora, quando a gente se metia a fazer, às vezes ganhava muito dinheiro e às vezes Perdia. aí perdia, né? Os Trapalhões, um dos grandes shows que Goiânia já teve, foram os Trapalhões do Estádio Olímpico, para uma faculdade, para os formandos, né? Os formandos tinham muito isso, de contratar para arrecadar fundos para a sua formatura. Os formandos de medicina, Paulo Bittencourt e os amigos dele, formandos da época, contrataram e a gente trouxe os Trapalhões. Eles, eu me lembro que foi o Estádio Olímpico não cabia de criança e pais e mães, aquela confusão. E eu me lembro de lá na bilheteria, ele para acertar com a gente, era assim, sacos de dinheiro. Saco de dinheiro para pagar os Trapalhões, para me pagar e para a formatura deles. Eles fizeram a formatura deles com aquele show dos Trapalhões. Existem alguns boatos na cidade que sempre correram por aí e vamos aproveitar agora. Dois sempre despertaram a minha curiosidade. Você foi muito amigo do grande compositor Antônio Adolfo, que você trouxe para o Comunicação. Antônio Adolfo e Tibério Gaspar várias vezes, né? Depois nós vamos falar do Comunicação e vamos voltar. Mas dizem que o Antônio Adolfo, numa dessas vindas a Goiânia, que você trouxe ele aqui, ele arrumou uma namorada aqui, que depois não saía mais daqui de Goiânia, ficava aí Isso é verdade? Como é que foi essa história? O Tibério Gaspar. Ah, foi o Tibério Gaspar. Que era cabeludo, barbudo, gordo, mas tinha uma lábia, como tem até hoje. E ele ficou muito mais bonito depois que ficou velho. Aliás, o Caetano Veloso também. Quem se lembra do Caetano Veloso, gente? Na época dos festivais, da Record, era um palito, na época a grande música dele do festival. Alegria. Essa cabelo e osso, né? Nossa, era um palito e feio para chuchu. O Caetano Veloso ficou um senhor bonito, não é? O cara... Fina estampa, como bem arrumado, dizem, né? E o Tibério Gaspar, hoje é um camarada simpático, bonitão. E ele era feio para chuchu. Mas músicas de sucesso, né, com o Antônio Adolfo, ele acabou namorando aqui uma moça, filha de um casal muito querido, um médico e uma senhora aí da sociedade, eles da sociedade, e ela voltada à literatura, e ele acabou namorando ela e, como diríamos lá no interior, arranchou aqui em Goiânia e não saía mais. Mas não casou com ela? Não casou não. Um outro boato que corre por aí e que... Não, isso não foi boato. Foi não, estou dizendo assim, um outro boato que eu quero que você esclareça. Tem um bairro em Goiânia que hoje chama Setor Brasil Central, chamava antigamente Vila Operária. Muitas pessoas
conhecidas do meio artístico, Chama né, Setor moraram lá. Centro-Oeste. Setor Centro-Oeste, exatamente. Setor Centro-Oeste. E eu morava lá, inclusive. E você morava lá na Vila Operária. Aí, quando mudaram o nome, começaram a dizer por aí que mudaram o nome lá porque você usou a sua influência de jornalista para fazer a Câmara Municipal aprovar uma lei mudando o nome do bairro. O momento de você esclarecer para o povo de desmentir esse boato inflamante. Engraçado. Esse eu não sabia. Esse boato eu não sabia, eu estou sabendo agora. Não, mas você falou, o Arthur usou a influência dele de jornalista para fazer a Câmara mudar o nome do... Deixa eu Operária. fazer um registro aqui. A Vila Operária, ou hoje Centro-Oeste, foi berço o Arthur passou por lá, é claro, e você teve um companheiro, está na Globo até hoje, né? Stepan Nercessian. Stepan Nercessian. Stepan Nercessian era vizinho nosso vizinho. Da Vila Operária, né? Não, a Vila Operária... Eu era fila boy e café da mãe dele. O Operário rendeu uma música maravilhosa e é um dos grandes sucessos da música fez em Goiás. Cezinha Caneto. Maravilhosa a canção, uma das melhores A Vila músicas. Operária tem um bar que se chama Liberdade. Vejam só. Mas ali deu, aquela região é muito rica. Como é que é? Essa música é do Renato Castelo. Hamilton Lelo, né? Que ele foi famosíssimo naquela época aí. E ali surgiu, Zezé de Camargo, Luciano, tudo surgiu naquele fundão ali, sabia? Também. Bom, aí é o seguinte, o Stepan era um moleque travesso. Nossa, o Stepan era terrível. A irmã dele, a Armênia Nercessian, que é hoje escritora, ela mexe... Que foi para a ONU, né? Só Para a ONU. Foi namorada do... Ela viaja o mundo Foi namorada do menino, aquele... Irmão do Antônio Zé de Moura. Ela casou, ela foi namorada do Péricles de Moura. Pérez de Moura. Mas no Rio ela se casou com o Xavier. O Xavier... Nelson Xavier não, aquele é um cineasta Domingos Xavier. Domingos Xavier, Cineasta, e ela viaja hoje o mundo inteiro. Ela tem uma ONG, ela trabalha com, inclusive nessa área cultural, assim, de fazer contatos, né? De fora para cá e daqui para fora. Ela é uma pessoa espetacular. O Stepan era um molecão, o Stepan era um brincalhão, e ele participava do meu programa na televisão, que eu tinha uma gincana e ele corria, ia de bicicleta para levar as coisas que ele pedia. E eu ficava com muita pena dele, porque ele morava longe, né? Ele é agora aqui no centro, e a gente da Vila Operária. Uma vez eu dei um prêmio para ele de segundo lugar, prêmio de consolação. Ele conta isso. Então, essa história de Vila Operária ter mudado ou não, por minha influência, absolutamente inverídico. Quem propôs foi um vereador. Eu gostava muito dele, inclusive, era vizinho. Tabajara Palma? Não, Tabajara Palma não. Que morava lá no Eu sei que o sobrenome dele é Souza. Me fugiu agora o nome. Mas foi por uma circunstância ali, regional. Eu não me lembro, eu não sei porque eu acho até que eu já tinha me casado e mudado de lá. Então, isso aí não tem fundamento ter mudado, não. E eu até hoje chamo de Vila Operária. Pronto. Você chegou a cantar, a compor algum grupo de música? Você nunca mexeu com isso? Ô, Brandão, eu desafino até aplaudindo. Sou péssimo. Eu gosto muito de música, né? Quando tem uma turma cantando, eu até me atrevo. Mas sozinho, jamais. Nem no banheiro. Então, nunca me enveredei. A história do comunicação, que a gente vai falar mais tarde, começou igual lá no palco do Santiago Moreira, eu resolvi fazer uma apresentação de dublagem, foi a primeira e última. Nessa também, no Festival Universitário, foi a minha primeira Cine e última Campinas, incursão. Né? Foi lá no Cine Campinas, né? Essa sua foi no Cine Campinas. E essa minha incursão pela música foi no Cine Teatro Goiânia, no Festival Universitário, onde aí a ideia do comunicação 69, isso. do Festival Secundarista nasceu. Muito bem, nós vamos encerrar aqui este bloco e voltamos em seguida para falar do Comunicação, que está fazendo 40 anos.